Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Cumprimento todos os internautas na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor esteja convosco, na tua casa, na tua vida, nos teus negócios, aonde você estiver. Eu sou o pastor Nilton Aparecido de Lima, filho do Deus Todo-Poderoso, servo de nosso Senhor Jesus Cristo, constituído pelo nosso Senhor Jesus, ministro do Evangelho de Jesus. Quero a todos dividir uma palavra de Deus que Deus colocou no meu coração e queima. Eu quero te abençoar a tua vida com essa palavra de fé, de ensinamento, de poder, de milagre para a tua vida e para a minha vida. Que ela se encontra lá no Salmo 101, versículo 3. Esse dia eu estive aqui ministrando as 5 cegueiras do homem que o inimigo faz, que o homem cria na caminhada com Deus. Mas hoje eu quero fazer mais um relato de uma cegueira também que o inimigo cria no homem de Deus, se nós não estiver atento para a palavra de Deus. Aqui no Salmo 101, versículo 3, está escrito assim, ó: não porei coisas más diante dos meus olhos. Aborreço a ação daquele que se desvia e nada me apegará. Aqui tem 3 revelações de Deus dentro dessa palavra. O Senhor dizendo que não porá coisas más diante dos nossos olhos. O Senhor nos fez com os olhos bons, com os olhos santos, santificados. E quando nós vemos para Jesus, que nós aceitamos o Senhor, viemos para a caminhada do Evangelho, da Palavra de Deus, nossos olhos são santificados. O Senhor diz lá em Mateus 6, 22, que a candeia do corpo são os olhos. Se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo será bom. Mas se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo será tenebroso. E com grandes trevas nós estamos. O que é isso? Não porá coisas más dentro dos olhos. O Senhor Jesus, quando nós vemos para o Evangelho, Ele abre os nossos olhos para nós que nós vejamos nossos pecados, para que nós se arrependemos deles e se convertemos ao Senhor a verdade, a obediência ao Senhor, para que nós largamos do erro, do engano, da mentira, da falsidade, da emoção, do pensamento, da razão. Só que Satanás, ele não brinca de ser diabo. Ele vem para apanhar tropeço e começa a mostrar para o povo dentro da igreja o pecado, o erro dos outros, o defeito do outro. Enquanto nós estivermos olhando para o defeito das pessoas, os nossos olhos estão sendo mal. Então o Senhor está dizendo aqui, ó, não porei coisas más diante dos meus olhos. Não porei. Não é para pôr. Por exemplo, vamos falar aqui do lado oposto. O homem que olha para uma mulher ou a mulher que olha para um homem. Por lado da lascívia. O homem é para olhar para uma mulher ou a mulher para o homem e ver ali a igreja do Senhor Jesus, a imagem e semelhança do Senhor. Mas começa a ver e começa a já imaginar algo que não deve. Ele está apoiando coisas más diante dos olhos dele. Se eu e você não aborrecer a ação do que está fazendo desviar, que é o diabo, você vai ficar com esse olho desse jeito. Ou vai andar com os olhos fechados. Que nem eu andava dentro do ministério, que eu não vou falar o nome aqui, que é uma religiosidade. É da igreja evangélica, mas é religiosidade. E lá, eu não sabia disso, eu tinha que andar com os olhos fechados dentro da igreja, porque eu não queria pecar, porque eu só via defeito. Mas não tinha nenhum dirigido para o Espírito Santo para me ensinar. Mas eu louvo a Deus que como Deus teve um encontro com o apóstolo Paulo, com Saulo de Tarso, ele teve um encontro comigo. E abriu meus olhos. Então ele está dizendo aqui, ó, não porei coisas más diante dos meus olhos, aborreço a ação do que desvia. Se eu e você não expulsar aquela ação do inimigo que está fazendo eu e você ver defeito nas pessoas, ver problema nas pessoas, eu e você vai estar em grande trevas. Aí o Senhor dá o segundo relato aqui, o Espírito Santo na palavra, e nada me apegará. Quando eu e você expulsa aquele sentimento, aquela visão errada que nós estamos vendo das pessoas, os defeitos das pessoas, nada nos vai pegar. Porque nós não aceitamos a coisa má nos nossos olhos, mas sim aquilo que vem de Deus. Agora, olhamos para um homem de Deus,
que é o Saulo de Tarso. Era um homem, ele explica aqui muito bem, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13 em diante, ali nos encontros, nos tribunais que estava julgando ele, ele faz um relato que ele era um homem de Deus, zeloso pela lei de Deus, um homem formado nos tribunais, sabe, da teologia, sabe, entendeu? Da formatura dos teólogos, dos bacharelados de Gamaliel. E isso fez com que ele se corrompesse e seguisse, perseguisse a igreja de Jesus. E hoje está acontecendo isso no mundo espiritual do povo de Deus. A teologia é ensinada sistemática pelo homem, por ministério, por regra de homem. Esse doutorato, essa formação de filosofia, de história, faz com que eu e você venha a ficar cego espiritual. Assim está acontecendo em muitos ministérios, na maioria da igreja do Senhor Jesus. Não que eu e você não tenha que buscar informação, não tem que estudar, eu e você tem que estudar, mas é a Bíblia, fazer uma formação dentro da Bíblia. E o professor meu e teu tem que ser o Espírito Santo. Se for o homem, regra do homem, mandamento do homem, está errado. A doutrina tem que vir de Jesus, o ensinamento tem que vir de Jesus, a conformidade tem que ser da palavra, os conselhos tem que ser de Jesus. Hoje, homem filósofo, que nem o apóstolo, aqui o Saulo de Tarso, depois o apóstolo Paulo, que seguia a igreja, daqueles que falavam a verdade, falavam em nome de Jesus, que operava milagre, hoje não está diferente. Hoje os pregadores, amigos meus que estão nas tribunas aí, companheiros meus, dizem assim, mas Jesus já não faz mais esse milagre hoje. Por quê? A formação da teologia, a formação, sabe, entendeu? Do bacharelado, a filosofia já corrompeu, está cego. Assim estava o Saulo de Tarso. Agora, olha como que ele tem um encontro com Jesus. Ele diz assim, eu vou ler o versículo 3 e o versículo 4 e o 5. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. É o que tem que acontecer comigo e com você. O Deus glorificado tem que resplandecer dentro da palavra pelo Espírito Santo para que você tire de dentro da palavra a revelação e o entendimento e o poder de Deus, que opera o milagre, que é o Deus maravilhoso. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Aqui eu entro. Por causa dessas doutrinas, por causa do mandamento do homem, regra do homem, preceito do homem, a razão do homem, a emoção do homem, regra de ministério, mandamento de placa de igreja, a filosofia, a teologia, bacharelado, o homem agora começou a perseguir a igreja de Jesus verdadeira, que é dentro de você mesmo. O apóstolo Paulo, depois que aqui era Saulo, agora sendo Paulo, apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 14, 11, ele diz assim, ó, e não tem maravilha que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Agora é o homem com a Bíblia na mão, achar razão, achar doutrina, mandamento, que satisfaz o ego dele, a vontade dele, o querer dele, a emoção dele. O Senhor está dizendo que é o próprio Satanás que está transfigurando em anjo de luz. Você está achando que aquilo vem de Deus e não vem, aquilo está contra a palavra de Deus. Aquilo é uma perseguição para a igreja do Senhor, dentro de mim e de você mesmo, se nós não largarmos disso. Mas eu louvo a Deus que Saulo teve um encontro, e eu e você tem que ter esse encontro com Jesus. A luz tem que resplandecer, nós temos que ficar cegos para essas coisas do mundo, para a natureza humana, para a razão, para a emoção, para pensamento, sentimento humano. E vir o nascimento, o novo nascimento, o encontro com Jesus verdadeiro. Agora, versículo 5, e ele diz, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Muitas pessoas estão recalcitrando contra os aguilhões, estão perseguindo a igreja do Senhor, o próprio Senhor. Matando a fé do povo, a fé verdadeira, a fé genuína, a fé que Deus opera milagre, que Deus cura, que Deus muda a vida.
O homem, ao invés de buscar o socorro de Deus, busca no homem. Ele precisa de uma porta, vem um aperto financeiro, é o Finasa, é o cartão de crédito, é o empréstimo no banco. Jesus não fica fora. O homem está doente, ele vai atrás do homem, não é atrás de Deus que cura, que liberta, que sai, ele já não crê mais. Estou falando aqui de ministro do Evangelho, viu? Estou nem falando da igreja. É dos cordeiros que pregam o Evangelho de Deus, sabe, perseguindo o próprio Senhor. Saulo era um desse. Só que ele, no versículo 6, e ele tremendo e atônito disse, Senhor, que queres que eu te faça? E disse o Senhor, levanta-te e entra na cidade e lá será dito o que há de fazer. Agora, engraçado, né? Um homem perseguidor, com autoridade para perseguir, levanta. Olha lá quando a gente tem um encontro com a palavra de Deus. A luz resplandece no coração. Ele vai fazer o que o Senhor mandou. E aqui ele descobre que ele não enxergava. E eis que os varões que iam com ele pararam, espantado, ouvindo uma voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e abriu os olhos e não via ninguém. E guiado pela mão e conduzido a Damasco. Agora ele é conduzido a Damasco. Lá ele passa 3 dias orando e não comeu e não bebeu. E lá já tem uma visão que o Ananias vinha e ponhava as mãos nele e ele passava a enxergar. Agora já é o homem de Deus, com o poder de Deus, a autoridade de Deus, colocando as mãos. Esse colocar as mãos é o poder, a autoridade. Já pregando esse evangelho verdadeiro e o povo enxergando a verdade. Enxergando o evangelho e sendo transformado pelo Senhor. Só que Ananias não quis ir não, precisou de Deus dar uma dura ali, Ananias, para Ananias ir. Precisou de Deus falar com ele duramente, mas esse tem poder, esse tem autoridade para perseguir, e o Senhor falou, não, é para você ir. Ele já está vendo lá, ele sabe que você vai, ele já deu uma visão para ele. Ele está orando, ele está jejuando. Mesmo assim, Ananias retrucou o Senhor. Às vezes Deus tem mandado você fazer algo, você está retrucando ao Senhor. Porque não é do teu agrado, não é da tua vontade, não é do teu jeito. Ei, confia no Senhor. Ele é fiel para cumprir o que prometeu e tem mais para te dar as ferramentas e as condições se ele te colocou no lugar. Agora, e disse-lhe porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante do gentil e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Padecer, sabe por quê? Porque ele lutava contra a palavra de Deus. Às vezes eu e você ministro do evangelho, cuidado. Cuidado para depois você ter que pregar esse evangelho verdadeiro chorando. Porque você tem a liberdade de pregar esse evangelho verdadeiro, fica pegando regra, mandamento do homem, doutrina do homem, preceito do homem, coisas que estão fora da palavra. Por que ficar buscando coisa que está por fora que não está escrito na Bíblia e ficar pregando isso? Deus não mandou só para pregar o que está escrito aqui. Não é o que está por fora, o que o estudo do fulano foi lá na arqueologia e descobriu. Não, meu filho, é aqui só. E isso faz com que eu e você persiga a igreja do Senhor Jesus. Agora, olha que eu louvo a Deus aqui, ó. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinha, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Agora ele vai e faz relato ainda, com medo. E eu e você não tem que ter medo de pregar essa verdade, para ninguém. Esses tempos Deus mandou eu falar com o sacerdote da igreja católica, e pensa num homem ignorante. Meu pai era a ovelha dele. Eu passei 51 dias orando e pedi para o meu pai ajudar a oração. Pensei que o senhor tinha esquecido. No dia que eu fui sair da missão que eu estava, o senhor falou, levanta e vai lá. E fui perguntar como é que era o nome daquele sacerdote. Aí o meu pai disse assim, ih rapaz, cuidado que esse homem é perigoso, vou falar com você, que ele vai bater no você. Eu falei, não vai não, foi Deus que mandou. E quando Deus manda, ele dá as condições, dá as palavras, dá as ferramentas, não tenha medo. Você sabe o que aquele sacerdote falou para mim? Muito obrigado. Muito obrigado. É desse jeito que ele falava. Ele teve que pôr a teologia papal dele, sabe, enfiou, sabe, de saco abaixo, sabe, ele teve que ouvir a Jesus. Não tenha medo, meu amado.
Você aí, ó, empresário, você aí, ó, deputado, senador, que Deus colocou você lá, não é para você fazer lei, não, rapaz, é para você pregar o evangelho para aquelas pessoas que estão incrédulas lá, e você tem anunciado. Por exemplo, você anunciou para presidente a verdade. Cuidado, Saulo. Que tão duro é recalcitrar contra os aguilhões do Senhor. E logo lhe caíram dos olhos como uma escama, e recuperou as vistas, levantou-se e foi batizado. E tendo comido, ficou confortado e esteve Saulo alguns dias com os discípulos e estava em Damasco. E logo na sinagoga pregava Jesus, quem este era filho de Deus. Olha lá. Olha o perseguidor lá. Agora pregando a verdade. Agora ele comeu e se alimentou com os discípulos menos de 30 dias, porque foi dias. E ali se fortaleceu e começou a pregar Jesus Cristo, e foi o maior pregador, o maior evangelista, o maior levantador de igreja do Senhor Jesus, foi o apóstolo Paulo. Eu espero que você seja este homem, cheio do Espírito Santo, com a visão aberta, sabe? Fazendo a vontade de Deus, não a tua, mas a de Deus. Amém, meu amado? Eu quero agora te abençoar orando junto com você. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa palavra. Pai amado, agora, meu Pai, sobre esta palavra, sobre esta revelação, sobre esta rocha edificarei a tua igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senhor, reveste do teu poder, da tua autoridade. E eu vou usar este poder, essa autoridade, e vou abençoar este povo, meu Pai, os internautas pelo YouTube, pelo Facebook, Pai, também, meu Pai, pela a internet, em o nome de Jesus, poder de Deus, eu digo para o poder de Deus seja real, operando o Senhor, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Toca, Senhor. Toca, meu Pai, com teu poder como chama de fogo nos olhos, na mente e no coração, Pai, e arranca toda essa doutrina, queima, meu Pai, esse engano, essa mentira, essa falsidade, Senhor, remove, meu Pai, todo, meu Pai, o desejo do homem, a vontade do homem, o costume do homem, a regra do homem, a natureza humana velha do homem, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro essa pessoa nova criatura, Pai, com os olhos abertos, abençoado, cheio do Espírito Santo, Pai, e pregando a Cristo, o Filho de Deus. Assim, meu Pai, em nome de Jesus, eu declaro essa vitória na vida do teu povo. E vou usar o teu poder, Satanás, eu amarro a tua força e o teu poder. O demônio da mentira, do engano, da falsidade, da natureza humana, sai deste homem agora, em nome de Jesus. Espírito da mentira, do engano, da filosofia, da história, sai, 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 em nome de Jesus. Sai com a tua emoção, sai com a tua razão desse coração, sai com o teu pensamento, com o desejo do homem. Eu estou ordenando, eu estou mandando, eu exijo, eu determino a tua derrota, eu expiro você desta vida, Satanás, sai e não volta mais, em nome de Jesus. Pai amado, assim nós te damos graça, e louvado seja o teu nome por este milagre, e amém, e amém.